Alô, galerinha do primeiro ano, vamos dar início a uma videoaula aqui para vocês. Então hoje a gente vai entender um pouco como se deu o processo de História da Educação Física, atrelando ao seu conceito, ao conceito da ginástica, que é o tema da nossa primeira unidade. Então primeiro a gente tem que buscar o que é que fala a história, a gente tem que introduzir todo o contexto histórico acerca da temática, para que primeiro a gente possa entender de onde surgiu e de que forma evoluiu a educação física até o conceito que a gente tem nos dias atuais. Então, a manifestação da cultura corporal, ela se produziu de diferentes formas em diferentes contextos. Então, a gente precisa entender que cada contexto histórico, cada período histórico e cada civilização, ela vai transferir um papel diferente à educação física. Onde a gente vai perceber isso aí? A gente vai entender que a atividade física ela possibilitou um mecanismo de sobrevivência ou ao mesmo tempo uma preparação para a guerra ou até mesmo uma invocação religiosa. Então todo o contexto atrelado à educação física desde os primórdios da civilização, ele assumiu um aspecto diferente no sentido das diferentes culturas que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Então, para a gente ter o primeiro entendimento, a gente vai buscar lá as características dos povos primitivos. Então, os povos primitivos, eles se caracterizavam por ser nômades. Eles não tinham um local fixo para manter sua sobrevivência. O que determinava a sua localização num período de tempo naquele mesmo local ia ser um encontro de um clima favorável, se ele tinha condições de manter sua sobrevivência, se ele conseguia alimentação nesse local. Então, para isso, ele precisou desenvolver os movimentos corporais básicos. São aqueles movimentos que a gente executa no dia a dia. Andar, correr, pular, saltar. Então, esses movimentos, eles foram utilizados como recurso desse homem primitivo para que ele pudesse manter a sua sobrevivência. Então, com o passar do tempo, a gente chega ao entendimento da educação física na antiguidade. Então, na antiguidade, principalmente lá no Oriente, os exercícios físicos eles vão aparecer como nas formas de luta, na natação, no remo, no hipismo, na arte de atirar com o próprio arco e flecha, como exercícios utilitários, nos jogos, nos rituais religiosos e até mesmo na preparação guerreira de uma maneira geral. Então, na antiguidade, o que vai marcar esse período vai ser a Grécia Antiga. Então, os gregos, eles conferiram ao exercício físico um papel de grande destaque, seja na vida social, onde esse exercício ele vai ser utilizado como uma forma de promover a educação, ou na aquisição de valores atléticos que vão ser difundidos e propagados a partir da participação dos cidadãos da Grécia nos Jogos Olímpicos. Então, onde é que a gente vai encontrar essa destreza e a referida habilidade que esses atletas vão ter dentro da sociedade grega? Então, se a gente lembrar, historicamente falando, os gregos eles retratavam nos seus poemas os feitos dos grandes guerreiros, dos grandes atletas da sua época. Então, esses registros eles foram sendo transmitidos ao longo do tempo e a gente vai entender que na Grécia é que nasce o ideal da beleza humana. E essas obras elas serviram de embasamento para que tudo aquilo que existia dentro do contexto da Grécia pudesse ser transformado e mostrado à sociedade. Então a gente vai ter duas vertentes quanto à prática de atividade física na Grécia, duas ideologias diferentes. Então a gente sabe que na Grécia existiam duas cidades importantes, que era Atenas e Esparta. Então Atenas, ela vai valorizar essa prática do exercício físico como uma forma de promover a educação corporal. Já a Esparta, ela tinha uma característica mais guerreira. Então ela vai se utilizar desse contexto de educação física, do uso do exercício, como uma forma de preparação para a guerra. Então é a partir daí desse conceito
que a gente vai entender que diferentes cidades assumiam perspectivas diferentes relacionadas ao contexto inicial da educação física. Então, isso fica tão notório que, se a gente parar para analisar ou parar para fazer uma leitura nos registros históricos que a gente tem, a gente vai ver que o ideal de beleza era tão propagado na Grécia Antiga que, se alguma criança nascesse com alguma deficiência, ela era jogada no precipício como uma forma de sacrifício aos deuses. Então, o ideal de beleza é o primeiro passo para o entendimento de que a Grécia ela vai se propor do exercício como uma forma de promover um grande destaque na vida social da sua população. Então, é a partir desse conceito da Grécia Antiga que a gente vai contextualizar e classificar o primeiro conceito de ginástica. Então, a ginástica ela é um termo grego que significa a arte de exercitar o corpo nu. Então, os gregos eles queriam demonstrar a harmonia entre o corpo e o espírito. Então, a ginástica ela seria qualquer ação repetitiva com o objetivo de melhorar a aptidão física do indivíduo ou possibilitar que ele executasse de forma mais benéfica suas habilidades. Então, retomando, ginástica, segundo o termo grego, era a arte de exercitar o corpo nu. Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente vai ter alguns autores que vão retratar as destrezas dos guerreiros gregos e suas habilidades. Então, a gente vai ter dois filósofos que vão dar sua contribuição a respeito da temática da atividade física dentro do contexto da Grécia Antiga. Um deles, o primeiro, é Platão, que ele deu grande importância ao esporte como instrumento educacional dos jovens gregos. Então ele vai dizer que a música e a ginástica, se eles trabalharem em harmonia, eles são duas disciplinas educativas que devem combinar para que o indivíduo ele possa alcançar a perfeição da alma. Outro filósofo, Aristóteles, ele vai dizer que a ginástica é uma disciplina educativa. Então ele acreditava que a ginástica era útil pelo sentido de ela fomentar valores no indivíduo, pela sua vertente, seja competitiva ou melhorando a própria saúde. Então, o próximo período histórico que a gente vai identificar o papel da educação física vai ser no Império Romano. Então, a gente vai ter uma diferenciação de conceitos entre aquilo que era preconizado em Roma do conceito que a gente viu anteriormente na Grécia Antiga. Então, em Roma, foi quebrado esse conceito de educação física integral, de formação como um todo, e foi formulado um novo princípio, onde a ginástica era uma ginástica higiênica, ela estava voltada para a saúde da população. Então, enquanto na Grécia existia toda uma preparação física voltada para estimular a beleza corporal, em Roma a gente vai ter a ginástica higiênica, voltada para os conceitos de saúde. Qual era a concepção de jovem que se tinha lá em Roma? Se primava o jovem como espectador dos grandes espetáculos. Eram os combates que existiam nas arenas entre os gladiadores, que eram profissionais que se enfrentavam entre si ou contra feras, e o objetivo era mostrar o máximo de crueldade à população. Então existiam naquele período escolas de treino de gladiadores, onde essas escolas elas eram frequentadas por presos ou escravos, mas também tinham homens livres que tentavam, dentro daquele contexto, buscar a fama. Então, como a gente pode ver em alguns filmes que a gente tem relatando a história do Império Romano, a gente pode ver, aproveitar esse intervalozinho, assistir o filme Gladiadores, ou Ben-Hur, que relata as corridas de bigas, que também eram uma espécie de competições que aconteciam lá no Império Romano. Na Idade Média, a gente vai ter a crise do exercício físico.
Então a gente sai daquela história da Grécia Antiga com o ideal de beleza humana, perpassa o Império Romano, onde a educação física era uma educação física higienista, voltada para a saúde da população. E quando a gente chega na Idade Média, a gente quebra esse paradigma, essa história da ginástica higiênica, voltada para a saúde, e volta à preparação militar. Por quê? Se a gente recordar aí, na Idade Média a gente vai ter o feudalismo. O que era o feudalismo? Era um sistema social onde a sociedade era dividida por feudos. Então o objetivo da atividade física era preparar esse cavaleiro feudal que vai perdurar durante todo o período medieval. Então essa preparação era orientada para a guerra, para os torneios que aconteciam, e em especial as justas, que eram um duelo entre cavaleiros, que vocês podem aproveitar esse tempinho aí e assistir ao filme Coração de Cavaleiro. Então nesse período do século VI ao século XIV, a gente vai dizer que a educação física ela entra em crise. Por quê, professor? Porque a igreja ela passa a interpor algumas situações para a população. O que é que ela vai fazer? Ela vai dizer que o objetivo naquele período histórico era a purificação da alma, era a salvação da alma. Então todo o conceito de saúde ele vai ser jogado no ralo. Então, a igreja ela vai menosprezar toda atividade física que pudesse acontecer naquela época. Porque a igreja acreditava que se eu estivesse fazendo alguma atividade física, eu estava melhorando meu corpo, minha beleza corporal. E o que me aproximava de Deus era a salvação espiritual. Então, ela quebrou essa relação de corpo ao intitular que o corpo, para você chegar a Deus, você tinha que buscar a purificação da alma em detrimento da beleza corporal. Então, o expoente máximo da educação física nesse período da Idade Média vai ser através dos jovens cavaleiros, que desde criança iniciam seu processo de aprendizado para na fase adulta se tornar um cavaleiro. Então eles aprendiam a arte da esgrima, da equitação, do tiro, da luta, da natação e outras habilidades físicas que fossem inerentes para melhorar as suas capacidades. Então, após a Idade Média, a gente vai ter o Renascimento, que é o ressurgimento da arte. Então, aquela educação física, aquela prática corporal que foi deixada de lado na Idade Média, ela volta à tona. Há novamente a necessidade e o interesse a respeito dessa cultura clássica que existia na Grécia, que faz com que a educação física ela volte com tudo durante o Renascimento. Então existem algumas vertentes filosóficas, principalmente o humanismo, que vai trazer e recuperar aquela teoria greco-romana no sentido de estimular através do exercício físico a saúde. Então a atividade física ela vai se orientar basicamente por uma vertente novamente higienística, buscando a saúde, e ao mesmo tempo ela buscava a formação dos atletas. E esse aspecto ele se perdurou com essa ideologia até o final do século XIX. Na idade contemporânea, a gente vai entender o exercício físico como um grande agente de educação. Em 3 aspectos, a gente vai ter essa abordagem do exercício físico. Ele como agente educativo, o exercício enquanto fator de saúde e o exercício enquanto formador da moral e cívico, onde a gente vai ver esses aspectos nas 3 escolas de ginásticas que foram e se demonstraram ao longo do tempo. Então a primeira escola, a escola alemã, que tinha o objetivo de fortalecer os homens e as mulheres através do exercício físico, que tinha o objetivo primordial de defender a pátria. Então o objetivo a partir do exercício era estimular nos alemães um espírito nacionalista. Então a ginástica olímpica ela vai ser o fruto dessa escola de ginástica. A gente vai ter o professor Friedrich Lütjahn,
que ele vai criar uma série de aparelhos baseados nas atividades militares, e esses aparelhos eles foram sendo evoluídos até chegar aos aparelhos da ginástica artística que a gente conhece hoje em dia. A segunda escola, que é a escola sueca, ela tem o objetivo de acabar com os vícios que estavam presentes na sociedade. Então, seria uma ginástica que tinha o objetivo de colocar o exercício como um instrumento capaz de criar indivíduos fortes, saudáveis, livres desse vício. Então, o objetivo, a partir de então, seria a preocupação com a saúde física e mental. Por fim, a gente vai ter a escola francesa, que era caracterizada pelos ideais clássicos da educação liberal, que ela entendia a ginástica como instrumento de formação de homens completos e universais. Ele trabalhava o indivíduo na sua totalidade. No século XXI, a gente vai ter a educação física com o objetivo de promover a formação de um indivíduo melhor. A gente vai ter as escolas e os sistemas de movimentos atrelados principalmente a consolidar um programa educativo de atividade física em todo o mundo. Então, a educação física, antes de mais nada, ela vai ser considerada como ponto principal para a formação da educação. Isso é tudo bem, pessoal.